Bom, galera, vamos lá para a nossa aula de exercícios. Espero que vocês tenham assistido a aula de conteúdo de potência e raiz, os números racionais. Então, vamos aplicar o que nós aprendemos com os nossos lindos e maravilhosos exercícios. Beleza, pessoas? Exercício 1 está pedindo para a gente calcular A, B e C. Bom, letra A, 2 sétimos elevado na menos 3. A primeira coisa que nós temos que fazer, elevado a um expoente negativo, inverter a base. 2 vai para baixo, 7 vai para cima. E aí faço a potência. 7 ao quadrado é 49. 7 ao quadrado não, é 7 ao cubo, né? 7 ao cubo é 343 e 2 ao cubo dá 8. A nossa resposta aí. Faço o numerador e denominador com expoente 3. De boas? Na letra B, pessoas, eu tenho lá um número decimal elevado na menos 2. Como ele está elevado na menos 2, eu vou ter que fazer a transformação de decimal para fração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer lá, menos 1,3 é menos 13 décimos, certo? Menos 13 décimos, eu vou inverter a base, porque está elevado a um expoente negativo. Invertir a base. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação potência, numerador e denominador ao quadrado, certo? Como eu tenho expoente par, já fiz a regra de sinais, vai ficar positivo. 10 ao quadrado, 100 e 13 ao quadrado, 169. Ok, senhores? Bom, e letra C, 2 terços elevado na menos 2. Elevado a expoente negativo, inverte a base. Então, vai ficar 2 terços, vai ficar 3 meios. Agora é só fazer numerador e denominador ao quadrado, que fica 9 quartos. Foi de boa, né? Bem tranquilo. Aplicação direta dos nossos exercícios. O exercício 2 está mandando para a gente calcular a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 1,44. A raiz quadrada de 1,44 é 1,2 por tentativa e erro. Ou, se você quiser fazer, e aí é uma forma mais rápida e prática, garantida, é você transformar esse número decimal em uma fração. Então, 1,44 é 144 centésimos. E aí sim, raiz para o numerador e raiz para o denominador. Raiz quadrada de 144 é 12 e raiz quadrada de 100 é 10. 12 décimos é 6 quintos, que é 1,2. Beleza, pessoas? Duas formas para vocês fazerem aí. Raiz quadrada de 4 nonos, raiz para o numerador e raiz para o denominador. Raiz quadrada de 4, 2 e raiz quadrada de 9, 3. Fácil, fácil. E agora, pessoinhas, o que nós vamos fazer? Transforma o decimal em fração. Menos 8 milésimos. Raiz cúbica de menos 8 milésimos. Então, vai ser uma raiz cúbica de 8 sobre 1000. Menos 8 sobre 1000. E aí, o que a gente faz? Vai ficar... Eu sei que vai ficar uma raiz negativa. O resultado vai ficar negativo. Por que, professor, que o resultado vai ficar negativo? Porque eu tenho um índice ímpar e uma base aqui negativa. Para que isso aconteça, o resultado tem que ficar negativo, tá? Então, já deixei o sinal para fora. E aí faço raiz cúbica para o numerador, raiz cúbica para o denominador, raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de 1000 é 10. Tenho que simplificar, fica menos 1 quinto. A raiz cúbica de menos 8 milésimos é menos 1 quinto. Professor, como que ficaria esse número decimal? Só fazer a divisão, numerador divididos pelo denominador, que é 0,2. De boas? Boas, professor. Agora eu tenho uma expressão, todo mundo junto e misturado. O que eu tenho que fazer aqui? Divisão e fração. Primeiro fazer a divisão. E antes de tudo, senhores, transformar isso aqui, né? Eu vou colocar isso aqui na forma decimal. A forma decimal eu vou colocar na forma fracionária. A forma decimal eu vou colocar na forma fracionária. A primeira coisa que eu vou fazer para facilitar a vida da gente. Regras de expressões, nós vamos fazer primeiro potência e depois raiz. Primeiro potência e raiz primeiro, tá? Então, eu vou fazer menos 3 décimos ao quadrado, vai ficar 9 centésimos. E raiz quadrada de 225 sobre raiz quadrada de 100.
9 centésimos, eu vou repetir, divididos por raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 100, 10 vezes 5 terços. E por último, vou transformar essa divisão em uma fração. Como? Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Pronto, transformei tudo em uma multiplicação. E agora vamos aos nossos cortes. 9 dá para dividir por 3, o 5 dá para dividir com 15 e ainda o 10 dá para dividir por 10. 9 e 3 aqui vai ficar 3 décimos, o 100 dividiu com 10, 100 divididos por 10 dá 10, 10 divididos por 10 vai ficar 1. O 15, 15 e 5, 15 divididos por 5 dá 3, e aqui ficou 1 inteiro, porque 5 e 3 foram divididos por 5 e divididos por 3. E aqui ainda a gente pode cortar o 3 em cima com o 3 embaixo, que vai ficar 1 décimo. Professor, eu tenho dificuldade com simplificação. Posso fazer e depois simplificar? Tranquilamente. Você poderia fazer 9 vezes 10 vezes 5, que vai dar 450, divididos por 100 vezes 15 vezes 3, e depois simplificar, para chegar nisso aqui. Eu prefiro simplificar antes. O próximo exercício. O próximo exercício eu tenho uma fração de fração. Vou transformar isso aqui. Primeiro, toda fração é uma divisão, galera. Então, vou pegar isso aqui e transformar numa divisão. Agora, eu tenho que resolver algumas coisas, tá? Elevado na menos 3, raiz. Então, vamos fazer primeiro algumas coisas. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Posso fazer direto assim, professor? Claro, se as raízes forem exatas, nada te impede. Depois, eu tenho um expoente negativo. Então, eu vou transformar. 3 vai para baixo, 5 vai para cima. Agora, o que eu vou fazer? Potência, vou transformar isso aqui numa multiplicação, 5 terços vezes, inverte, tá certo? E agora, o que nós vamos fazer aqui? Transformar, fazer a regra de potência, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 5 terços vezes 3 ao cubo é 27 e 5 ao cubo é 125. Simplifica em cima 5 por 125 e simplifico 3 com os 27. Certo? Então, vai ficar 5 por 5 que dá 1, 3 por 3 que dá 1. Então, aqui ficou 1 inteiro. Só aqui que a gente simplificou. 27 por 3 que deu 9 e 125 por 5 que deu 25. O resultado, menos 125 avos. De boas, galera? Exercício 4. Qual é o antecessor do número inteiro que é resultado da expressão numérica? Tá vendo o decimal aí? Transforma todo mundo, galera. Menos 3,6 é menos 36 décimos. Vezes. Já resolvo aqui a raiz, porque eu tenho que transformar, primeiro na regra de potência, eu tenho que fazer raiz e potência primeiro. Então, raiz quadrada 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Menos 7 décimos elevado ao quadrado e menos 571 sobre 100. Certo? Isso foi o que a gente fez. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar, porque eu tenho essa multiplicação aqui, ó. Essa multiplicação. Vou simplificar 36 com 10. Vai ficar 18 quintos, menos 18 quintos. E vou fazer a potência ali dos 7 décimos. 49 centésimos. Repetiu 4 terços, né? Menos 571 sobre 100. E agora, o que a gente vai fazer? Dá para simplificar o 18 com 3, que vai ficar 6 menos 6 quintos vezes 4 sobre 1. Vou fazer a multiplicação primeiro. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 1, 5. E agora, senhoras, o que dá para fazer aqui? MMC? Não, calma, calma. Olha só. Eu tenho denominador 100, denominador 100. Denominadores iguais, estamos permitidos a juntar esses números. Menos 49 menos 571 vai ser 620. Menos 620. Agora eu vejo que há algo em comum entre 620 e 100. São divisíveis. Você pensou no 10, mas pode ser por 20. Vou dividir em cima por 20 e vou dividir embaixo por 20. Olha incrivelmente como que ficou. Menos 31 quintos. E aí, senhores, nem precisou de MMC. Por quê, professor? Porque os denominadores são iguais. Junto os dois, menos 24 menos 31 sobre 5, que dá menos 55. Toda fração é uma divisão, temos uma divisão exata aqui. Menos 55 divididos por 5, que é igual a
menos 11. Ok, senhores? Maravilha. Vamos para o próximo. Olha que lindo isso aqui. Reduz as expressões em uma só potência. Em uma só potência. Não é para resolver a potência, tá certo? Usando propriedades, tá? Qual é a primeira propriedade aqui da letra A que a gente vai fazer? Potência de potência. Não importa quantos que a gente tem aqui. É só repetir a base. Como tem colchete, parênteses, chave aqui, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Tá certo? Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. E aqui, professor, o que a gente pode fazer? Eu tenho menos 2 terços elevado na menos 6, divididos por menos 3 oitavos, elevado na oitava. Por quê? Porque aqui é negativo, correto? Então, eu já fiz a regra de operações aqui. 2 terços ficou 3 meios. Bom, e agora? E por que eu não mexi nesse aqui? Porque são bases iguais, 2 terços e 2 terços. Por isso que eu não mexi. Esse cara eu tive que mexer porque ele estava aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai multiplicar. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 terços volta com 2 terços aqui. Bom, agora eu tenho multiplicações, bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Menos 12 mais menos 6, menos 18. Menos 18 mais 8, menos 10. 2 terços elevado na menos 10, aplicando as propriedades que nós vimos. E aqui, o que a gente vai fazer na letra B? Na letra B, eu tenho aqui um colchete elevado na menos 3 e eu tenho os parênteses aqui dentro. O que a gente pode fazer? Eu vou pegar e vou escrever cada um desses parênteses, trazendo esse cara para cá. Ó. Se bem que a gente pode fazer melhor, né? Eu tenho bases iguais, menos 7 quintos vezes menos 7 quintos. Repete a base, soma os expoentes. Bem melhor, bem mais fácil. Então, eu vou pegar menos 7 quintos e vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Aí ficou potência de potência, divididos por... São bases iguais aqui? A gente já poderia ter feito, né? Mas vamos deixar para depois. São bases iguais. Bom, vou repetir a base aqui. Aqui eu tenho potência de potência. Vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 7 vezes menos 3, menos 21. Não poderia fazer aqui porque eu tenho divisão. Tenho que fazer primeiro aqui. Por isso que eu não poderia fazer, tá? Bom, e agora? O que a gente vai fazer aqui? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Divisão de mesma base. Não vou multiplicar. Por quê, professor? Porque na divisão de mesma base, menos 7 quintos e menos 7 quintos, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Menos 21, menos 15. Menos 21, menos 15, eu tenho menos 36. Menos 21, menos 15, menos 36. E agora sim, eu tenho menos 36 vezes menos 7 quintos elevado na menos 36 vezes menos 7 quintos. Repete a base e soma os expoentes. Qual que é o expoente desse parênteses aqui? 1. Então, menos 36 mais 1, menos 35. Menos 7 quintos elevado na menos 35. Não é para resolver a potência. É só para escrever na forma de potência. Beleza, pessoas? Vamos fazer mais um exercício aí. Isabela pediu aos pais um novo modelo de aparelho celular vendido na loja Tá Tudo Caro pelo preço de R$2.000. Seus pais alertaram de que só lhe dariam o presente em seu aniversário, que será daqui a 2 meses. Porém, Isabela avisou que o preço desse aparelho vem sofrendo aumentos mensais de 10%. Sabe que para descobrir o preço do aparelho no mês do seu aniversário, basta multiplicar o preço atual por 1,1 elevado ao quadrado. Isso significa que a expressão que determina o valor do aparelho daqui a 2 meses é R$2.000 vezes 1,1 ao quadrado. Qual é esse valor, senhores? O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou fazer 1,1 ao quadrado. Então, 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. Então, fazendo a multiplicação, olha que bonitinho, o professor até fez a multiplicação para vocês. Vai ser 1,21. Agora eu vou fazer 2.000 vezes 1,21. Tiro a vírgula, multiplicação de números decimais, nós lembramos, né? Fazemos a multiplicação por todo mundo, somamos o resultado e depois nós acrescentamos a vírgula.
2.420, esse é o valor. Por que 2.420, professor? Porque eu tenho duas casas decimais no 1,21, então acrescento duas casas decimais aqui. Esse é o valor que os pais de Isabela vai pagar se comprar daqui 2 meses. Beleza, pessoas? Vamos para o 7. Bom, está falando de um quadrado que possui lados medindo 0,75 metros. Ana quer determinar a área dessa figura em metros quadrados. Para ter maior noção desse valor, a menina quer escrever a área na forma fracionária. Ela fez os cálculos e encontrou o resultado correto. Qual foi o valor encontrado por Ana? Bom, vamos fazer lá. 0,75 é 75 centésimos, 75 sobre 100. Simplificando os dois divisíveis por 25, nós encontramos 3 quartos. Então, 0,75 é 3 quartos. Como é a área de quadrado, lado vezes lado. Então, é L ao quadrado. Então, vai ser 3 quartos ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, que é 9 sobre 16 metros quadrados. Beleza, pessoas? E um último exercício para a gente encerrar nossa aula. Antônio foi comprar um apartamento e o vendedor informou-lhe que se trata de um imóvel com formato quadrado e área igual a 82,81 metros quadrados. Qual a medida do lado desse apartamento? Bom, isso aí a gente fez um exercício parecido, né? O formato ele é quadrado, certo? Então, eu já tenho a área, que é 82,81, basta fazer a raiz quadrada. Quando o formato é quadrado e eu já tenho a área, taca a raiz quadrada. A medida desse lado vai ser a raiz quadrada de 82,81. Bom, vou fazer por aproximação, tá? É uma raiz exata, certo? Então, o 82 está entre quais quadrados perfeitos? Vai estar entre 81 e 100, entre o 9 e o 10. Só que ele vai estar mais perto do 81, tá certo? O quadrado perfeito dele está mais perto do 81. Então, eu vou fazer por tentativas. Vou pegar lá 9,1 vezes 9,1, 9,2, só que a gente, cara, já ia acertar, né? Porque é 9,1, tá certo? 9,1 vezes 9,1 é igual a 82,81, tá certo? Mas, professor, e se eu não quiser fazer dessa forma? Como que eu posso fazer de uma outra forma? Tá, fazer a raiz quadrada. Vou transformar esse número decimal em fração, vai ficar a raiz quadrada de 8.281 sobre 100, e vou fazer a raiz quadrada de 8.281 e a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 8.281 é 91 e a raiz quadrada de 100 é 10, certo? 9,1 metros é a medida do lado desse apartamento. Beleza, pessoas? Então, essa foi nossa aula aí de exercícios da potência e raiz de números racionais. Qualquer dúvida, volta, assista novamente. Persistindo, manda dúvida pra gente aí nas aulas. Um abraço, beijo, até a próxima.